Muito foi dito, nós acompanhamos desde o projeto de lei, desde o PL 6787, quando eram 3 páginas somente que estavam sendo objeto da reforma. Nós já fizemos debates, já fizemos evento no escritório. Depois, quando entrou em vigor a reforma, fizemos um grande debate aqui, quando vieram os mais de 100 artigos com o juiz do trabalho. Eu disse para ele, você fale o que você pensa, eu falo o que eu penso e a gente debate aqui na frente dos nossos clientes. Eles vão ver qual é a divergência que existe e tal. Daí uma hora, eu disse, calma, você está exagerando. Ele falou, mas sério, isso pode acontecer. Não, mas nesse nível você vai assustar demais, isso é muito difícil de acontecer, então vamos moderar. Então, a relação é assim desde o início. Fora os inúmeros debates que nós participamos, tanto eu quanto os meus sócios, fora de Curitiba, outras instituições e tudo mais, tendo oportunidades de ter intensos e interessantes debates. Depois desses 9 meses que já há ainda que incipiente, algum entendimento de alguns pontos, eu queria que eles ouvissem um pouquinho o que está pensando o Tribunal do Trabalho no Paraná, como é que o TST está vendo essas mudanças. E a gente foi brindado com a super gentileza do ministro Manos vir aqui conversar conosco, da desembargadora Nair vir aqui também trazer as apreciações dela, porque a nossa advocacia, a gente propõe mostrar para os nossos clientes os nossos riscos e dar alternativas para mitigar esses riscos, sem perder de vista a operacionalização do negócio. Então esse é o nosso trabalho, diminuir a litigiosidade. Nós não precisamos de tanta litigiosidade no país. Na incipiente 4ª Revolução Industrial, nós temos que ter uma nova forma de pensar. E dentro dessa nova forma de pensar não cabe tanta litigiosidade. Então por que não a gente ser remunerado para trabalhar de uma maneira mais preventiva? E quando tem ações, a gente está de tal forma aparelhado, tanto do ponto de vista documental, mas também fático, já que o contrato de trabalho é um contrato realidade, que o nosso cliente tem algum conforto no sentido de, eu tenho uma tese, eu não sou um aventureiro de estar lá no tribunal discutindo uma questão do nada. É um momento ímpar por ser um momento de construção e de novos paradigmas. E como vai acontecer, né? Então, nós não sabemos o que será decidido, mas nós sabemos quais são os posicionamentos que poderão ser adotados. E sabemos que existem posicionamentos que poderão ser adotados em razão desta conduta ou daquela outra. Então, nos cabe, nesse momento, dizer, olha, se fizer isso, nós temos a possibilidade de acontecer assim por conta dessa corrente e assim por conta dessa corrente. E como nós participamos intensamente dos debates, a gente está enxergando o que está acontecendo, evidentemente sem a capacidade, ninguém pode fazer isso, de dizer o que vai acontecer, mas o que pode acontecer. E é para poder mitigar o risco e a gente tomar uma decisão gerencial. Nós temos que oferecer para o nosso cliente uma decisão gerencial. E foi interessante a tua pergunta, porque eu tomei a liberdade de fazer uma brincadeira com o pessoal no final, de propor uma forma de atendimento, etc. e tal, explicar algumas questões que dizem respeito à necessidade de não se apresentar uma resposta pronta nesse momento, que tem que ser uma resposta reflexiva, porque primeiro que direito não é matemática, segundo que num momento de tanta transformação, num momento de reconstrução de bases do direito do trabalho até, não tem como você dizer A. Eu tenho que dizer o A é nessa situação, o B é nessa e o C pode acontecer nessa e o risco aqui é esse e aqui o risco é esse. Então, a nossa resposta se torna um pouquinho mais ampla, mas mais cuidadosa. A terceirização, eu acho até que está mais fechada. Posso ser, talvez esteja exagerando, mas eu falei sobre a terceirização bastante, tive a oportunidade de discutir a terceirização com o ministro Caputo Bastos em novembro, um pouquinho antes de entrar em vigor a lei da terceirização, 4 meses antes da lei da terceirização em 2017, que foi a de 31 de março de 2017. Nós estávamos discutindo naquele momento uma outra lei, e de repente veio essa lei que foi desenterrada e trouxe algumas situações.
Mas o conceito da lei é que a empresa prestadora de serviços a terceiros é a empresa que contrata, remunera e dirige. Quem dirige é a empresa prestadora de serviços a terceiros. Se o tomador do serviço do terceiro dirigir o empregado do terceiro, ele desvirtua essa contratação. E aí se torna uma intermediação de mão de obra, como de forma muito oportuna o ministro Manos trouxe aqui esse cuidado. Que o que a legislação fez, desde a 13.429, depois a reforma trabalhista confirmou, e agora o STF, e eu também já tinha escrito que possivelmente a posição do STF seria no sentido de validar a terceirização da atividade fim, até mesmo por outros julgamentos que ele já tinha enfrentado, onde ele sinalizou nesse sentido, é que a dicotomia entre atividade meio e atividade fim não tinha sentido. Aí as portas da quarta revolução industrial, em que o objeto social da empresa troca do dia para a noite, em que a empresa se moderniza, em que a empresa se diversifica, né? Então, o que fez a reforma? Ela deu segurança no sentido que eu posso terceirizar o que eu quiser. E qual é o limite da terceirização? É não terceirizar aquilo que eu tenha que manter sob meu comando, sob as minhas ordens. Então, se eu tiver condição de terceirizar a minha atividade fim, permitindo que o terceiro me entregue o resultado do trabalho, e eu não precise dizer para ele qual é o modus operandi, eu fiscalizar o trabalho dele. Até o modus operandi eu posso dizer, dependendo se eu contrato a elaboração de um programa que tem que ter algumas características, né? Faz parte de uma forma de contratação, ou de um projeto, tem que ter algumas características, mas fiscalizar o modus operandi, cobrar horários, etc. e tal, aí me parece que a gente chega, se não muito perto, chega às raias de se declarar uma relação de emprego. A mídia se posiciona de uma maneira que nem sempre ela é esclarecedora. Então, essa é mais uma razão desse evento. Os nossos clientes não só ouvirem o que a gente fala no dia a dia para eles, mas ouvir o que pensam nos tribunais, etc. Porque, você veja, a mídia anuncia que o número das ações trabalhistas diminuiu, mas ela não anuncia que agora está se aplicando o IPCA-E na correção do débito trabalhista. O que pode fazer com que do dia para a noite uma ação cresça em até 38% em valor final. Ela fala que os honorários advocatícios agora são pagos pela empresa, para o advogado da empresa, mas ela não fala que agora também são pagos pela empresa se a empresa perder. Então, vende-se a reforma como se tudo da reforma é maravilhoso para o empregador e que pode tudo, mas não é bem assim. O pode tudo precisa tomar cautela, porque as ações também são ações muito mais preparadas, muito mais cuidadosas por parte dos advogados dos reclamantes. Então requer um cuidado especial, procurar evitar essa litigiosidade, um trabalho preventivo importante. A terceirização a gente já debateu muito esse tema e eu costumo dizer que a terceirização ela é um fenômeno social. Combater a terceirização com respeito a posições diversas é combater um fenômeno social e não se combate algo que faz parte da sociedade. Você pode dizer que a lei que regulamenta é boa ou é ruim, mas não o fenômeno. Então, se nós fizermos uma leitura histórica, veremos que 70% da produção de Ford era dentro da fábrica. Ford tinha floresta de seringueira. Ford adquiriu navios para transportar os seus carros. Aí vem o toyotismo e inverte a ótica. E faz com que a partir dali, por meio do engenheiro Ono na Toyota e outras montadoras japonesas, se comece um processo das empresas satélites fornecerem 70% do produto e ser produzido dentro da montadora somente 30%. Então, o que acontece hoje? Uma montadora, ela é uma montadora de veículos. Ela monta um veículo que várias empresas satélites fornecem. Se a gente, mais uma vez, voltar no passado, a gente vai ver que o emprego na primeira, segunda revolução industrial, especialmente no curso da segunda, estava em grandes empresas com um número
gigantesco de empregados, empresas com 700 mil empregados, chegava-se a ter em uma empresa. É um comparativo, para você ter uma ideia, hoje no Vale do Silício, nós temos, se gera algo em torno de quase 1,1 de cabeça, trilhão de reais de dólares de faturamento, as 3 maiores do Vale do Silício, contra 200, de cabeça isso, 200, um número que era 5, 6 vezes menor pelas grandes montadoras de Detroit, na época da segunda Revolução Industrial, e isso com 1/6 dos empregos daquela época. Então há uma inversão. Então o que acontece? De um lado, empresas super especializadas e cada vez menores fornecendo serviço especializado para empresa maior, que se vale mais em empresas menores. De outro, a tecnologia substituindo postos de trabalho por automatização, robotização, agora inteligência artificial. Então nós temos que estar preparados para trabalhar nesse mercado, para entender o que está acontecendo, todas essas transformações e orientar. Os sindicatos têm que entender que as coisas se transformaram, que nós temos que capacitar esse trabalhador, senão nós teremos a pessoa que hoje, não querendo me estender, mas a pessoa que hoje entrega pizza, se ela não se capacitar, o drone vai entregar pizza. E onde é que vai haver o dinheiro para fazer com que a sociedade de consumo criada não pelo capitalismo, ela não foi criada pelo capitalismo, ela foi criada pelo industrialismo. Como é que a sociedade de consumo vai se alimentar?